Interessante agora quando tem, e o Murilo já tinha destacado isso, quando tem o cenário com Tarcísio de Freitas, né? Governador de São Paulo. Lula continua com 40%, quer dizer, é interessante que ele sempre continua, tem a sua fatia, e o Tarcísio tem 43,6%, que é um número muito próximo ao de Michele, inferior, que é de 44,4%. Quer dizer, nesse sentido, se não tiver alguém da família Bolsonaro, ele aparece como o melhor candidato, Murilo. Sem dúvida, hoje o governador Tarcísio é o que aparece em melhores condições fora a família Bolsonaro. Sim. É o que chama a atenção do Tarcísio? O que, ao meu ver, ele tem uma vantagem sobre os demais? O Tarcísio, ele conseguiria construir um aspecto político muito maior do que a família Bolsonaro. Provavelmente o Tarcísio, ele traria o apoio do PSD, do Kassab, ele traria o apoio do MDB, ele traria apoios que provavelmente esses partidos, se for um dos Bolsonaros, talvez lancem candidatos para não apoiar nem A nem B. Então o que eu vejo? A grande vantagem do Tarcísio hoje seria a aliança política. Isso é interessante. Não, eu concordo. Para mim, a questão, o Tarcísio tem melhores condições de costurar. Aí a pergunta é a seguinte: o Tarcísio tem a paciência de talvez uma reeleição muito certa para o governo de São Paulo ou sair para uma disputa com o Lula, que está na cena política, que talvez seja o recall, o nome mais consolidado na história da nova república? Agora, que é uma figura que pode trazer na ausência do Bolsonaro uma grande novidade é o Tarcísio com relação a alianças e uma costura política mais ampla do que os Bolsonaros fariam. Olha, professor, o que a gente vê do Tarcísio, do governador de São Paulo hoje, é o cavalo encilhado, né? Ele está passando. Está passando. Ao mesmo tempo, eu te digo, se ele não for candidato agora, ele vai ter muita dificuldade lá na frente. Sim. Porque, vamos supor, sai um outro candidato, ganha. Esse candidato vai à reeleição, no campo do Tarcísio ficou difícil para ele. Sim. Certo? Daí vai ter que enfrentar alguém do mesmo campo que ele apoiou. Certo? Ao mesmo tempo, se ele não vai e esse candidato perde para o Lula, vai perder por pouco. Que a eleição, como eu disse, ela vai ser muito equilibrada. E esse que perder, automaticamente, ele passa a ser o grande adversário na próxima eleição. Então, quer dizer, fica muito difícil para o governador Tarcísio também, se ele quer ser candidato a presidente, se ele deseja isso, não ser nesse momento. Então, eu acho que a grande chance do governador Tarcísio virar presidente também é agora. É interessante, como nós já estamos caminhando para o final, eu vou pegar uma relação um pouco mais rápida e a gente fazer um apanhado que, em parte, já vocês colocaram muito bem. No cenário Lula-Eduardo Bolsonaro, Lula vence, aí já é um cenário diferente, Lula vence 41,6, 39,1. Lembre-se que com Bolsonaro, Michele e Tarcísio, ele perde. Com Eduardo Bolsonaro, ele vence. Com Flávio Bolsonaro, o outro filho do ex-presidente, que é senador pelo Rio de Janeiro, Lula também vence, 42,1 e Flávio Bolsonaro, 38,4. Eu daqui a pouco vou falar agora os outros cenários, depois rapidamente, mas então isso reafirma, pelo que vocês estão acompanhando, pelo que os nossos convidados apresentaram, que da família Bolsonaro, Michele é a candidata forte, favorita para o intuito desse grupo político. E no caso de que não for alguém da família, seria o Tarcísio de Freitas. É interessante agora, eu queria só saltar até por causa do nosso horário, de alguns dados interessantes que tem aqui, especialmente com dois candidatos. No caso do Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte, né, Lula venceria de 41,8 e o Rogério Marinho teria 31,2. Portanto, o Rogério Marinho é natural, é pouco conhecido, né? É uma vitória, portanto, bastante confortável. Eu vou passar para vocês. Agora, o que me surpreendeu aqui é que o Ratinho, no cenário com o Ratinho Júnior, governador do Paraná, ele é do PSD e, segundo Gilberto Kassab, seria o candidato do PSD à presidência, se o PSD lançar candidato, ele tem 37% de intenções de voto e Lula 41%. Como é que fica, Murilo? Olha, professor, uma coisa é muito clara aqui. Todos os nomes que a gente fez simulações de segundo turno, nomes mais fortes, nomes mais fracos, o que você vê? O presidente Lula hoje tem uma dificuldade muito grande. Ele não passa de 42%. Sim. Mesmo enfrentando o Rogério Marinho, que é o candidato mais desconhecido, que eu te diria, certo? Você vê que aumenta o nenhum e o branco, e ele não passa de 42%. Perfeito. Ele tem um teto. Então, qualquer um que enfrente o Lula já arranca com 30%.
Certo? Qualquer adversário, como qualquer um que enfrentasse, se o Lula saísse e enfrentasse um Bolsonaro, também não tenho dúvida, já arrancaria com 30%. Aquilo que eu falei, um retroalimenta o outro. Agora, com certeza, o Ratinho Júnior, ao meu ver, ao ver da Paraná Pesquisa, as chances dele estaria caso o Bolsonaro o apoiasse. Para fazer uma candidatura solo é um risco muito grande também. Não que não tenha chance, todo mundo que disputa tem chance, mas uma carreira solo eu vejo com muita dificuldade nesse momento, pela fotografia do hoje. Não, e a questão dos 42% do teto do Lula tem a questão da intenção, mas a rejeição é muito alta, muito né? Alta. Então, assim, a política ela tem essa questão da rejeição. E o Lula tem uma rejeição e um antipetismo, um antilulismo consolidado. E isso em 2018 foi determinante também para a vitória do Bolsonaro. Quer dizer, a vitória do Bolsonaro ela é multifacetada em 2018, né? E uma das questões, né, por exemplo, é do eleitor que sempre foi fiel ao PSDB, não era um eleitor do PSDB, era um eleitor anti-Lula. E aí migrou rapidamente para o Bolsonaro. Isso que o PSDB não percebeu durante décadas, hein? É interessante essa tua lembrança, que é muito importante. Não percebeu. Porque achava que era o voto do PSDB, não, era o voto, principalmente era o voto anti-Lula. O PSDB, eu até brinquei certa vez, escrevi um texto sobre isso, né, que o Dória foi um bolsonarista antes do Bolsonaro. Quando o Dória é eleito prefeito de São Paulo, batendo no PT, o que tinha a ver a prefeitura de São Paulo com o governo federal? Mas deu certo, foi eleito. Sim. Agora, o que chama atenção ainda, que eu acho que é importante a gente destacar, é que na hipótese, nós estamos, é bom lembrar quem nos acompanha, desenhando com hipótese, porque hoje o grande eleitor em um campo político da direita tal, é o Jair Bolsonaro. E ele não, dificilmente, 99,9%, ele não vai ser candidato pelas razões já conhecidas. Então, lembrando o caso mexicano, na época do Prito e o Dedaço, apontava o presidente quem seria o seu sucessor. Hoje, o Jair Bolsonaro tem esse poder nesse campo político. Agora, ele prioriza também o Senado Federal, dentro de uma perspectiva de que os bolsonaristas tenham maioria constitucional no Supremo Tribunal Federal para, se for o caso, está na nossa Constituição, até levar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está presente na nossa Constituição se tiver o quórum constitucional. E nesse caso, se os filhos saírem candidatos ao Senado, Eduardo Bolsonaro, alguns dizem que sairia por São Paulo, Flávio Bolsonaro a reeleição no Rio de Janeiro, a Michele Bolsonaro candidata no Distrito Federal. Lembre-se que ela elegeu na prática a senadora há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. Foi uma surpresa a eleição lá no DF a princípio. Então, ela certamente seria eleita. Senadora Damares, né? A Damares. Então, lembrar que a senadora Damares foi uma candidata dela, inclusive contra inicialmente a vontade do Bolsonaro. E Carlos Bolsonaro seria o 4º candidato, poderia ser para algum estado. Inicialmente falou-se até em Santa Catarina, mas como em Santa Catarina a possibilidade de eleição de 2 senadores bolsonaristas é muito forte, ele poderia ir para um outro estado, tentar uma vaga, já garantindo 2 vagas para o campo bolsonarista nessa renovação de 2/3 do Senado. Nesse cenário, não tendo nenhum diretamente do clã Bolsonaro como candidato, então nós teríamos 2 que sobrariam, que são evidentes, tá? E são governadores agora. O Tarcísio de Freitas e o Ratinho Júnior. Desde que alguém vai falar assim, mas tem o Caiado, é verdade, mas não me parece. Não. E a pesquisa também demonstra isso. tem o Eduardo Leite. Difícil, o cenário apresenta que poderia ser esses 2. É um exagero? Não, eu acho que o senhor está certo, professor. Eu acho que se o Bolsonaro optar, porque todos esses que o senhor falou, o Eduardo, ele lidera em São Paulo, o Flávio lidera no Rio, a Michele lidera no DF. Todos eles são senadores favoritos para se elegerem. Pode ser que na eleição isso não se concretize, mas momentaneamente são favoritos. Seria, ao meu ver, essas 3 opções que ele teria. O Tarcísio, com uma maior força, é claro, por governar São Paulo, né? Por ser o maior estado da nação, e depois Ratinho Júnior e Caiado. Eu acho que essas são as opções que ele teria, fora ele não disputasse. E o Rogério Marinho correndo por fora. E o Rogério Marinho eu colocaria nessa lista hoje correndo por fora. Sim, perfeito. E nesse caso, nós estamos indo para o final do nosso programa, eu passaria para o Prando pensar o seguinte, caso
Tarcísio de Freitas seja o candidato ungido pelo Bolsonaro, o governo de São Paulo, como é que poderia ficar o cenário? Porque é uma eleição, aparentemente, nesse momento, ganha a eleição por parte do Tarcísio, ele seria candidato a presidente numa eleição disputada por todas as razões já lembradas aqui, com o presidente Lula, que é candidato à reeleição, como é sabido de todos. Como é que ficaria o Palácio do Bandeirantes? O Palácio do Bandeirantes vai ser disputado e aí o PT talvez consiga novamente pôr um candidato competitivo, porque nas últimas eleições não conseguiu. Agora, eu fico assim, nos cenários que a gente vê aqui, Vila e Hidalgo, o nome, acho que racional, e aí claro que a política ela não é racional, mas o nome racional de escolha seria o governador de São Paulo. A ideia do cavalo encilhado, ela é muito interessante. Então o Tarcísio deve dormir assim todo dia pensando assim, eu vou ou eu não vou? Então racionalmente o nome mais interessante. E saindo o candidato, aí o governo de São Paulo, que seria provavelmente uma reeleição muito certa, vai entrar numa outra disputa com uma possibilidade de um candidato levar que não seja um candidato da direita. Eu passaria por Murilo, estamos indo para o final, temos aí mais 3 minutos. Nesse caso, Tarcísio só sairia candidato a presidente, claro, com o apoio do Bolsonaro. Me parece que seria impossível ele sair candidato contra um candidato do Bolsonaro e contra o presidente Lula, que vai ser candidato à reeleição. Ele saindo apoiado pelo Bolsonaro, quem que seria o candidato viável? Alguém da família Bolsonaro? Não, porque nós já falamos que provavelmente seria candidato ao Senado. Então, nesse quadro político paulista, pelo que a Paraná já desenhou, quem que seria o candidato viável? Olha, professor, o que a gente tem testado, caso o Tarcísio seja candidato a presidente, sim, você tem hoje o nome mais forte que aparece é do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Sim. Basta a pergunta, ele renunciaria ou não renunciaria? Esse é o cenário mais forte. Aí você tem o André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa, você tem o Felício Ramute, que vai assumir o governo, né? Deixar claro isso. Ele passa a ser o governador nos últimos 9 meses. É como se fosse o Rodrigo Garcia em 2022. E o Kassab, né? Certo? Eu acho que esses seriam os 4. O Kassab será contra o prefeito da capital, se fosse candidato? Isso tudo é uma pergunta que a gente vai ver para frente. Não tem uma resposta agora. Sim. Mas é uma situação muito difícil. Eu acho que vai depender demais essa escolha, se o Tarcísio for candidato a presidente, de quem será o candidato da oposição. Sim. Principalmente, eu acho que a chance do Geraldo Alckmin, caso o Tarcísio vá, dele querer voltar, eu acho que essa chance aumenta. Pode até querer voltar. E passa a precisar de um candidato mais competitivo para vencer Geraldo Alckmin, né?